Olá, seja bem-vindo ao Processo Civil Descomplicado. Aqui nós vamos ajudar você que está estudando, iniciando um curso de direito, ou já estudou o curso de direito, quer fazer uma revisão em processo civil, é uma oportunidade, você é aluno da UNICV, do curso de direito. Eu sou o professor Juraci, né? Leciono aqui nessa cadeira e tivemos essa ideia, né, essa proposta, já temos um material online para te auxiliar no estudo do processo civil. Então, eu gostaria de começar do zero, né? Vamos fazer alguns conceitos, alguns princípios, né? Até chegarmos à primeira parte da nossa programação, que é conhecer todo o processo declarativo. Eu queria começar primeiro dizendo por que estudamos processo civil, né? O que é a sistemática do curso de direito é entre processo e entre direito material ou direito substancial. Isso aqui é importante já iniciarmos falando sobre isso, porque o direito que nós chamamos de direito material, ou também chamado direito substancial, né? Para que serve isso? E para que nós estudamos direito processual? Dentro do sistema jurídico, nós temos praticamente essas duas vertentes, né? O direito público e o direito privado. Mas o direito material, ele estabelece normas de comportamento, né? Quando eu vou estudar, por exemplo, o direito civil, o que o direito civil trata? Trata daquilo que você pode, daquilo que você não pode fazer e como você pode fazer. Por exemplo, a pessoa que quer casar, existe um procedimento sobre o casamento, né? Existem atos materiais que têm que ser realizados para que você possa chegar ao resultado do casamento. Ah, você quer adquirir uma propriedade, a qual o Código Civil trata dessa matéria de propriedade. Ah, você quer constituir uma garantia de um crédito, por exemplo, uma hipoteca, uma fiança. Como que eu faço isso? Então, o Código Civil ele estabelece essas regras de comportamento, de proteção às pessoas, e isso aí está no âmbito do direito material ou do direito substancial. Mas quando o seu direito material ele é violado, por exemplo, você tem uma relação laboral e o seu empregador tem dever jurídico enquanto você é empregado. Você, como empregado, também tem dever jurídico em relação ao seu empregador. Mas quando esse negócio, essa relação jurídica, ela é violada, por exemplo, o patrão ou o empregador deixa de recolher, por exemplo, algum benefício a seu favor, ao NPS, por exemplo, aí você houve o quê? Uma lesão ao seu direito. Então, como é que você resolve isso? Para que você resolva isso, você precisa bater as portas do Poder Judiciário, que é o órgão justamente que vai prestar essa tutela, vai garantir o seu direito. Então, o processo de direito processual civil nada mais é de normas que têm de regular o consentimento para que você possa garantir ou ver o seu direito. O direito material, ele protege, ele dispõe, ele cria as regras nesse direito. Então, nós estudamos no curso de direito, o direito material, o direito civil, o direito laboral, direito tributário, né, fiscal, direito da família, direito sucessório, são direitos que estão no âmbito do direito substancial. Mas nós também temos o direito do processo civil, o direito do processo laboral, o direito do processo administrativo, ou seja, cada direito material corresponde a um direito processual. Dito isso, nós entramos então no processo civil. E o processo civil, ele inicia falando dos princípios. Por quê? Porque ele tem uma carga principiológica muito forte. E todo direito tem os seus princípios, né? E para que servem os princípios? Os princípios têm duas funções primordiais. Primeiro, a chamada função orientadora. Né? Para que nós temos um princípio? Né? Por exemplo, na Constituição nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio básico de todas as relações sociais. Né? Tudo que se faz no país tem que se pensar na dignidade do ser humano. Aí nós temos outras leis contra a tortura, contra o trabalho análogo a escravo, e isso aí vai a outras matérias. Para quê? Porque nós temos esse princípio que é da dignidade que orienta o direito, né, dos direitos fundamentais. Então, o processo civil também tem seus princípios, né, que serve para orientar o legislador quando ele vai alterar ou criar um código. Ele tem que sempre pensar nos princípios que são básicos do direito processual. E também nós temos princípios fundamentadores, ou seja,
princípio, aqueles princípios que fundamentam os institutos processuais. Então, os princípios é muito importante para o processo civil. E você, aluno, profissional, precisa conhecer muito bem os princípios. Que talvez a lei ela tenha uma lacuna ou uma falha na interpretação, e os princípios eles te dão esse norte, tanto para fundamentar a sua tese jurídica, como também para orientar, né? Por exemplo, o magistrado, o juiz, ao interpretar a norma, ele interpreta a norma, não esquecendo os princípios que estão ali para dar a sua sustentação, orientação. Então, o princípio é muito importante. Estudar princípio, eu sempre falo para os alunos, é algo extremamente sério e importante no direito processual civil. E nós temos um primeiro princípio, né? Que é o princípio da inércia. Né? O que é o princípio da inércia? O princípio da iniciativa das partes. A gente sabe que o Poder Judiciário tem que ser provocado, né? Ele não vai atrás do conflito. O juiz não sai do seu gabinete e vai à busca de conflitos, né? Conflito que vem até o Poder Judicial, bate a porta do Poder Judicial. Então, o princípio da inércia é justamente isso, é que o Poder Judicial ele tem que ser provocado pelas partes, né? Nem todo conflito chega ao Poder Judicial, porque o Poder Judicial ele tem que ser provocado ou pela parte através do seu advogado, né? Ou pelo órgão público, mas ele tem que sempre ser provocado, né? Por exemplo, nós temos o Tribunal Constitucional, para que os conselheiros do Tribunal Constitucional defina se uma lei é ou não constitucional, precisa ter a provocação daquele que tem legitimidade para provocá-la. Se uma pessoa foi violada o seu direito de propriedade, não vai ao tribunal, até a porta do tribunal, para que o tribunal preste a jurisdição, decida o direito. Isso significa o princípio da inércia. Então, o juiz ele fica sentado, aguardando que o conflito chegue a ele para que ele possa resolver esse conflito. Porque essa é a função primordial, principal do Poder Judicial. É dar solução, é pacificar os conflitos, é prestar a tutela jurisdicional. Muito bem. Dito isso, nós falamos então que existe um direito processual e um dos princípios importante é o princípio da sua inércia, né? O princípio da iniciativa das partes. O autor ele precisa provocar o juiz para que o juiz possa resolver os seus conflitos. Até aí, ok? Nós temos também agora outros princípios importantes que constam não só no direito processual, mas também tem conexões com o direito constitucional, que é o princípio do contraditório, né? É um princípio, é uma garantia processual, e que as partes obrigatoriamente têm que respeitar o contraditório. O que é o contraditório? É o direito que as partes têm de se conhecer, ter audiência e se manifestar. Conhecer, audiência e manifestar. Ou seja, quando o autor, por exemplo, provoca o Poder Judiciário, cabe ao juiz citar o réu para conhecer do processo que foi proposto contra ele. Ao conhecer o processo, ele pode ter o direito de contestar o pedido do autor. Isso nada mais é do que a evidência do direito do contraditório ou do princípio contraditório no processo civil. E o contraditório ele acontece em todo o decorrer do processo civil, né? Por exemplo, se a parte junta no documento, o juiz obrigatoriamente tem que ouvir a outra parte ou pedir que a outra parte se manifeste. Uma parte indica uma testemunha, a outra parte também tem direito de indicar uma testemunha. O juiz decide por uma perícia judiciária. Aí a outra parte tem que fazer, as partes podem indicar as perguntas pelo período. Então, o contraditório ele vem ocorrendo durante todo o processo. Compreendido até aí? Então, nós temos outros princípios importantes. Nós temos um princípio muito importante, inclusive, está na Constituição da República de Cabo Verde. O princípio do prazo razoável da decisão de mérito, o princípio da razoabilidade ou da duração razoável do processo. Esse é um princípio extremamente complexo porque ele é muitas vezes mal compreendido, né? O que é a duração razoável do processo, né? Quanto tempo deve permanecer o processo até o seu resultado, né? E muitas pessoas criticam esse princípio, principalmente em Cabo Verde, por causa da questão da morosidade, os processos demoram muito tempo para chegar ao resultado, e as pessoas então falam que esse princípio é um princípio morto, ou ele nasceu morto, nasce morto, porque não é observável. E o legislador resolveu dar um prazo para o processo ser concluído, que é 36 meses. Mas o legislador não entendeu também qual seria a ideia do princípio da duração razoável do processo. Na verdade, a duração razoável do processo não tem a ver com um prazo,
né? A duração razoável tem a ver com o processo está se desenvolvendo na sua dinâmica natural. Por exemplo, se a parte ingressa com a termina, conclui a fase dos articulados. Aí o processo juiz, logo em seguida, o juiz tem que marcar uma audiência preparatória. Ah, sim, mas o juiz, tipo, que o processo foi para o gabinete, o juiz está lá parado há anos, há meses. Aí, que não tem uma justificativa que faça, que permita entender que ele precisa ficar parado. Né? Ó, a comarca não tem juiz, a comarca está com juiz de licença, né? O tribunal não providenciou outro juiz ainda, aí o processo está para dar uma justificativa. Mas quando não tem essa justificativa, aí sim está violando o princípio da duração razoável do processo. Ou seja, quando o processo fica parado, não tramita na sua dinâmica natural, por omissão, ou por desídia, ou por inércia do Poder Judicial. Então, esse é o princípio da duração razoável, é quando você comprova, por exemplo, olha, o processo de excelência está 2 anos concluído o gabinete sem decisão. Então, o senhor está violando o princípio constitucional, que é da duração razoável do processo. Entendeu? Isso que é o princípio da duração razoável do processo. Nós temos também a questão importante falar sobre o acesso à justiça, né? Logo, o processo civil inaugura com esse princípio do acesso à justiça, e também é um princípio constitucional. Eu gostaria de falar sobre o acesso à justiça, porque entendia-se no passado que acesso à justiça é você ter acesso ao poder judicial. Hoje com um projeto chamado Projeto Florência, né? Iniciado pelo professor Paulo Capelletti, né? Saudoso professor Mauro Capelletti, italiano, ele fala que o acesso à justiça tem várias dimensões, não somente no judiciário. O judiciário é uma forma de você acessar a justiça, mas nós temos outros métodos alternativos que você pode ter acesso à justiça. Inclusive, por exemplo, em Cabo Verde, nós temos um grave problema na informação, que é uma violação do acesso à justiça. As pessoas que não detêm informação como acessar a justiça, como resolver os seus problemas, os seus conflitos, isso está a ligar a essa pessoa o acesso à justiça. E nós temos em Cabo Verde o chamado sistema de multiportas, né? Eu gosto muito de falar desse tema. O que é o sistema de multiportas, né? São várias portas que você pode invocar para que você tenha justiça. Então eu tenho uma porta maior, são os tribunais. Né? Mas eu tenho os tribunais? Não, nós temos outras portas. Por exemplo, em Cabo Verde nós temos a lei de arbitragem, que você pode constar no seu contrato, você pode conversar com a outra parte, ao invés de levar para o tribunal, você pode levar para um ato que decidiu o seu conflito. Né? Qual é a vantagem disso? É a celeridade. Né? Mas é uma outra porta, você não é obrigado a ter essa porta, mas você precisa saber que existe. Nós temos também a mediação, que é um modelo de diálogo também importantíssimo na solução de conflitos. O que é a mediação? Que é diferente da arbitragem. Na arbitragem tem o árbitro, né? O juiz privado, entre aspas. E na mediação tem o facilitador, que vai reunir com as partes e as partes então, vão construir uma proposta de acordo. Né? O mediador ele apenas facilita esse diálogo, ele ajuda as partes a construir esse diálogo. Né? Então, o mediador ele faz essa mediação e se as partes chegarem a um acordo, esse acordo, uma vez redigido, ele tem valor de título judicial. Ou seja, é como se você tivesse ultrapassado a fase que nós chamamos de processo de conhecimento. Né? Nós temos também a conciliação, que também é outro método alternativo, é uma outra porta que pode ser batida nesse sistema de multiporta. O que é a conciliação? A conciliação é quando fracassada a mediação, ou seja, as partes não conseguem chegar a um acordo, elas não conseguem construir uma proposta de acordo, então surge então a possibilidade desse conciliador fazer uma proposta. E as partes então vão discutir a solução do conflito a partir da proposta do conciliador. São os meios que nós temos hoje de solução e pacificação dos conflitos. Então, só relembrando, nós temos um chamado sistema de multiporta. Nós temos várias portas, e uma delas é a porta maior, que é o do Poder Judicial. Né? O Poder Judicial ele foi criado como poder com a função principal de pacificar conflitos. Mas eu posso também optar por outros meios alternativos ou adequados para a solução do conflito, que é a arbitragem, é a mediação e a conciliação. Muito bem. Dito isso, vamos avançar um pouco mais, que é sobre a ação. Né? O direito de ação, o que é o processo de conhecimento ou a ação de conhecimento. Né? Todos esses
essa forma de falar é sinônimo, né? Então eu tenho a ação de conhecimento, eu tenho o processo de conhecimento, eu tenho a ação declarativa, né? Que nada mais é que um processo de conhecimento. O que vem a ser processo de conhecimento?